Hey guys, e desplugou o controle. E você está assistindo o Direto ao Pixel, um mini quadro curto e direto que não exige muito esforço de edição e que me ajuda a manter uma frequência mais decente por aqui. Pense nesses vídeos como uns ultra shorts ou mini vídeos, você escolhe. No episódio de hoje, falaremos do jogo curto da personagem que tem mais aparições em outras franquias do que jogos próprios em sua toda existência, Nights into Dreams. Simplesmente o jogo que definiu o console da SEGA lembrado por 3 pessoas, o Sega Saturno. Nights into Dreams saiu em 96 para o mesmo, contando a história de 2 crianças, Clarice e Elliot, que tinham os objetivos mais diretos da história: arrasar na audição de canto para uma peça e ser craque no basquete, as coisas mais importantes da humanidade. E à noite, ao invés de ficarem horas doom scrolling no TikTok, elas dormem e são transportadas para Nightopia, o mundo onde todos os sonhos acontecem. Lá, elas devem, com a ajuda de Knights, um Nightmarian nativo, atravessar seus sonhos a fim de resgatar suas ideias, roubadas pelos capangas de Wiseman, o rei de Nightmare, lugar onde os pesadelos acontecem. Que pretende usar as ideias que roubou de você e de todo o meio mundo sonhando no momento para tomar o controle de Nightopia e do resto do mundo. E para isso, ele mandou diversos capangas e uma cambada de Nightmarians de maior patente, esses sendo os chefes de cada uma das partes. Não, eu não tô maluco e você não tá sonhando, isso tudo é verdade e é o plot do jogo. No jogo, controlamos as crianças e dualizamos com Knights ao tocá-las, graças ao fato de ainda possuirmos a ideia da coragem, tendo que usar de suas habilidades de voo para pegar pelo menos 20 dessas bolas azuis voadoras cujo nome verdadeiro eu genuinamente me esqueci, para liberar as demais ideias da esperança, sabedoria, inteligência e pureza. Você normalmente tem uns 2 minutos para poder dar uma volta por um dos 4 atos de um sonho, terminando tal ato a completar a mesma e receber o seu score. Todavia, ao contrário do que você pensaria vir da SEGA, o jogo não é baseado em Time Attack, mas sim em Score Attack. Ou seja, quanto maior o seu score, maior o seu ranking. Com o tempo não contribui em absolutamente nenhum tipo de bônus. Você pode dar umas 15 voltas se quiser, passar do checkpoint no literal último segundo e conseguir o seu maravilhoso rank A. E acredite, eu queria que alguém tivesse me dito isso antes, porque eu genuinamente passei uns bons minutos tentando entender o porquê de eu não conseguir ranks maiores se eu passava pelos sonhos à velocidade do som. E isso é importante, pois para que você possa desbloquear a última fase de cada criança, você precisa ter tirado pelo menos um C de "Você não tem vergonha?" das 3 fases anteriores. O jogo, para ser bem direto, é uma joia rara. Eu me encantei pelo mundo e sua estética, essa trilha sonora angelical e por esse bobo da corte roxo e maluquinho no primeiro momento em que ele me estendeu a mão e eu joguei essa primeira fase. Essa última parte sendo que eu diria se eu fosse um mentiroso. Eu já tava me cobrando pra jogar Knights desde que a conheci em Sega Superstars Tennis, e só decidi tomar coragem para o fazer depois que joguei com ela em Sonic Racing Crosswords quando ela saiu na véspera de Natal, prontinha pro seu festival. Eu gostei tanto do jogo que comprei o segundo pro meu Wii quase que na mesma hora que terminei o primeiro. E mal posso esperar pra falar dele por aqui também, pois meus amigos, quem quer que tenha feito essa maluquice deve ser o time mais maluco da história. Eu meio que tô certo, né? Pera, Sonic Team? Ela é a desenvolvedora? Se ela tava fazendo isso na época, o que diabos Sonic tava fazendo em 96? Isso é o equivalente a dar sorvete pra um filho e jogar o mais velho da janela. Tá. Pelo menos o 3D Blast é decente. Não é como se o Mario estivesse fazendo uma coisa melhor em 96, não é? Eu acho melhor calar a minha boca. Enfim, eu ainda deveria encerrar esse DAP dizendo joguem Nights into Dreams imediatamente, independente de ser um jogo de Natal. Mas a SEGA removeu o jogo da Steam de mais lojas por algum motivo. Então se você quiser apreciar Dreams como todo mundo deveria fazer uma vez na vida, bom, não fuce os arquivos da internet, pois não tem nada lá. Pisca, pisca. É uma pena que eu não tenha um Sega Saturno para poder jogar a versão Christmas do jogo, todavia. Pois além de ela conter visuais temáticos de Natal e uma roupa muito maneirinha pro Knights, ela tem o divertido e inútil, desbloqueável Sonic the Hedgehog, te permitindo jogar com... Você adivinhou, Cal the Kangaroo! Esse modo é simples, você joga com o Sonic ao invés de Knights e as crianças, podendo... pular bem alto e... Jogue em Nights into Dreams. Você não vai entender nada, mas vai ser divertido. E sim, eu propositalmente ocultei detalhes importantes da história porque estou guardando essas explicações para quando eu falar de Journey of Dreams, a sequência do jogo. Porque eu não tô a fim de dissecar um manual, uma novel e 30 minutos de cutscenes com CGI duvidoso. Boa noite.